Oi, gente. Eu trouxe um exemplo aqui muito rápido para vocês. Não vou nem perder muito tempo explicando. Eu estava corrigindo uma redação aqui e aí resolvi trazer algumas explicações do que vocês podem fazer no parágrafo de desenvolvimento. E eu tenho certeza que vai servir para o estudante que me enviou essa redação e vai servir para você aí do outro lado também, que fica com dúvida na hora de construir o desenvolvimento. Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem. No livro 1984, de George Orwell, é perceptível que seus conceitos, como duplo pensamento, aplicam-se na conjuntura atual, pois este defende o uso de crenças opostas como forma de controle no regime da distopia. Show! Assim como pode ser visto nos discursos de governos presentes, por exemplo, até aqui, até o por exemplo, é uma construção que eu recebi da redação. Esse presente até aqui eu fiz um comentário que seria legal dizer atual, governos atuais. Beleza. Seguindo então, por exemplo, no Brasil, olha só. Primeiro eu fiz aqui a minha apresentação do tópico frasal. É justamente essa aqui. Eu digo para vocês sempre, comecem pelo tópico frasal. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Sem aquele ademais, sem nada disso. Começa direto pelo seu tópico frasal. E depois você vai justificar esse tópico. Então, aqui qual foi a nossa ideia? Falar do duplo pensamento, um conceito do livro. Beleza, terminei a frase, terminei o período aqui. O que eu preciso fazer agora? Trazer elementos da realidade ou elementos históricos que comprovem esse duplo pensamento na prática, ok? Show! Então, vamos lá. Agora eu começo, então, a minha frase de explicação para linkar o duplo pensamento com um conceito real, um problema atual. Assim como pode ser visto nos discursos de governos atuais. Por exemplo, vamos lá. O que eu fiz aqui? No Brasil, olha, delimitei o local. No Brasil, fiz uma delimitação de lugar. Para quê? Para o leitor se orientar de que agora eu vou trazer o conceito do duplo pensamento para o que acontece no nosso país, para o que acontece no Brasil. Professora, eu poderia usar outro país? Pode, mas pense sempre em utilizar o Brasil e pode comparar com outro país, sem problema. Tudo bem? Ok. No Brasil, onde a política tem refletido posturas negacionistas. Então, refletido. O que é esse refletido? Uma palavra mais reflexiva. É uma palavra que vai chamar um pouco mais de atenção. Onde a política tem refletido posturas negacionistas. Posturas negacionistas é um termo mais bonitinho para eu expressar a postura absurda que nós identificamos no governo ao tratar da pandemia. Então, posturas negacionistas, inclusive em relação à pandemia do Covid-19. O que eu fiz? Eu menciono as posturas negacionistas e, na sequência, eu trago um exemplo. Então, eu digo, eu posso aplicar o duplo pensamento ao que acontece na realidade no Brasil. Como? Por meio de posturas negacionistas. Beleza. Que tipos de posturas negacionistas? A postura do tratamento à pandemia da Covid-19. Vocês perceberam como é tudo elencado? Gente, isso é argumentação. É quando eu vou linkando uma coisa na outra. Eu vou explicando, olha, eu trago o conceito do duplo pensamento. Linko o conceito do duplo pensamento com a atualidade. Fecho essa atualidade dizendo que o problema acontece no Brasil. Digo qual é a postura que o Brasil tem, que está associada ao duplo pensamento. Exemplifico essa postura. Gente, segue esse pensamento que vai dar certo. Para não ficar uma coisa solta. Vai encadeando as ideias. Aí, beleza. Ele tem essa postura em relação à pandemia. De que forma que acontece essa postura? Adotando medidas extremas e contrárias à ciência. Entendi, beleza. Mas que posturas são essas contrárias à ciência? Eu quero saber. Beleza. Venho com conectivos. Conectivos são importantes. Eles são os mecanismos de coesão, os articuladores. Dessa forma,
O kit COVID é uma excelente ilustração da problemática. Perceberam? Eu trouxe um exemplo também. O kit COVID é uma excelente ilustração. Percebam aqui, ó, ilustração. Por que eu botei ilustração? Porque eu já utilizei exemplo. Então, ilustração, ele vai evitar a repetição de exemplo. Ilustração. Percebam, quando eu trago um excelente, o que eu estou sendo? Irônica. Num texto dissertativo argumentativo, nós podemos ser irônicos nos momentos certos para trazer aquela pimenta. Uma comida só com água e sal não tem sabor. Eu preciso de um tempero. A ironia na redação ela vai ser esse tempero. É a nossa pimentinha. Só que, como vocês sabem, pimenta demais deixa ruim, não é? Tem que ser na medida certa. Excelente ilustração da problemática. E aí eu venho com outro conectivo. Aqui, iniciando a causa, visto que já foi rejeitado pela ciência e acaba agravando os sintomas da COVID, conforme apontam as pesquisas da Anvisa. Então, ó, eu disse isso, mas não sou eu que estou dizendo. Quem diz é a Anvisa. Então, aqui eu confirmo a autoridade do meu argumento. Não é a Catarina que está dizendo, é a Anvisa. Beleza? Por quê? Por que eu preciso dizer isso? Porque senão fica apenas fato. E aí, fato não é legal. Lembra que a fake news é só fato. Fake news não tem ciência, não tem embasamento teórico. Então, aqui eu comprovei. Cabe ainda ressaltar que outros países, como os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, por determinado período, enfrentou a pandemia sem seriedade. Então, aqui é só vou botar uma vírgulazinha que eu esqueci, tá? Por determinado período, enfrentou a pandemia sem seriedade. O que eu fiz ao finalizar o meu texto? Agora, eu vou dizer que um país de primeiro mundo, coloco entre aspas para enfatizar, para dar um tom de ironia, um país de primeiro mundo também negava. Então, assim, isso não é algo que acontece só com os países emergentes ou subdesenvolvidos. Os países de primeiro mundo, eles também estão fadados a terem líderes e presidentes e gestores negacionistas. Entenderam? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender bem o que eu venho falando para vocês já há um tempo. O quê? Que vocês precisam colocar as frases e explicar os conceitos. Não é só jogar. Joguei. Não. Você tem que jogar, fazer aquela teia, a teia da informação. Aqui, ó, eu vim com o duplo pensamento. Aí eu digo que esse duplo pensamento acontece hoje em dia. Onde? Venho com o Brasil. Beleza? De que forma que acontece? Com posturas negacionistas. Me dá um exemplo de uma postura negacionista. O tratamento à pandemia. Beleza? Aí agora que você já me disse isso, tratamento à pandemia. Ok. Por que esse tratamento à pandemia está sendo negacionista? Porque está indo de forma contrária à ciência. Ah, beleza, contrário à ciência. Me dá um exemplo de uma situação que demonstra esse posicionamento contrário ao que diz a ciência? Claro, o kit COVID. Interessante. Mas quem foi que disse isso? É você? Não, não sou eu. É a Anvisa. Entenderam? Espero que sim. Foi uma coisa muito rápida. Resolvi gravar para vocês assim de clique, porque eu achei interessante que vocês tivessem acesso a isso. Para quê? Para melhorar. Eu quero que vocês arrasem nessa redação. Eu confio em vocês. Então, vamos juntos. Eu estou ali disponível para ajudá-los com dúvida, com o que vocês precisarem, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.